Olá, meus queridos amigos e irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. Estamos aqui para dar continuidade. Hoje, domingo 26 de outubro, e nós temos como tema para nosso estudo a iniquidade dos cananeus. Bom, no estudo de ontem, veio uma pergunta e ela ficou no ar: como pode Deus permitir o mal existir da forma que a gente está estudando, aonde a gente vê pessoas matando pessoas? Onde a gente vê pessoas causando dor e sofrimento em pessoas, sendo que Deus ele não aprova a morte, não aprova o sofrimento, não é de nosso amado Deus, Deus único, Criador do céu e da terra, não é do querer dele que isso aconteça. Mas a gente vai compreender isso ao longo do estudo dessa semana. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a iniquidade dos cananeus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 18. E aqui a gente vê a condenação de costumes pagãos. Aqui no versículo 10 diz o seguinte: não ofereçam os seus filhos em sacrifício queimados no altar. Aqui a gente vê Deus dizendo isso ao povo de Israel quando eles tomassem posse da terra nova que manava leite e mel, no qual eles estavam adentrando ali, que era Canaã. Então a gente vê aqui, amados irmãos, que Deus estava dando esse conselho: olha, não ofereça seus filhos em sacrifício queimado no altar. Não deixe que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tirem sortes. Não tolerem feiticeiros. Versículo 11. Nem quem faz despacho, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Mas, irmãos, então a gente vê aqui de forma clara que esses cananeus, eles estavam fazendo algo que desagradava a Deus. A gente sabe que Deus, ele sempre permitiu, isso vem lá do céu, na verdade, não começou, isso vem lá do céu, que todos nós venha a ter o livre-arbítrio. E claro, tendo o livre-arbítrio, a gente pode escolher o certo, como também pode escolher o errado. E a gente vê que os cananeus, eles escolheram fazer o errado. E a gente vê que Deus, ele teve misericórdia desse povo. Durante muito tempo, Deus teve misericórdia, Deus foi paciente. Mas nós sabemos que existe um juízo e ele vai recair sobre nossas vidas uma hora ou outra. E o juiz de Deus, ele caiu sobre esse povo. Chegou o tempo do juiz de Deus ser lançado sobre a vida desse povo. Esse povo que vivia em idolatria. Esse povo que oferecia criança como sacrifício. Essas pessoas que, infelizmente, usaram do sexo algo abominável, para ser algo abominável, fazendo com que toda a orgia deles fosse a orgia dos deuses. Eles queriam ser exemplo para os deuses, fazer com que o que eles fizessem, os deuses ali replicassem, assim como diz a lição. Então a gente vê de forma clara que a séria consequência veio para esse povo. E o juízo que foi lançado sobre os cananeus foi simplesmente os israelitas chegarem ali e matar todos. A sentença de morte foi declarada para esse povo, amados irmãos. Infelizmente, esse povo não reconheceu Deus como único suficiente Salvador em suas vidas, não se arrependeram de seus pecados. A gente vê que, infelizmente, esse povo foi cegado pelo pecado. O inimigo foi lá e colocou uma venda nos seus olhos. E a única coisa que esse povo fazia era o mal. Esse povo, infelizmente, escolheu o lado errado. E eles foram destruídos. Então, a resposta da pergunta de ontem é que Deus ele continua, ele sempre vai odiar a morte, odiar o pecado, odiar o sangue. Ele odeia isso, ele não quer isso para mim e para você. E ele vem agindo de misericórdia para que se eu e você estiver vivendo essa vida, que com certeza nós estamos, a gente se arrependa e saia dela o quanto antes para que a morte não seja a consequência desses atos nossos. Como eu disse, os cananeus, eles sacrificavam crianças para oferecer essas crianças como ídolos. Olha só o que a lição diz. As evidências arqueológicas confirmam que os habitantes de Canaã ofereciam regularmente seus primogênitos em sacrifício aos deuses. Regularmente, era algo frequente que eles faziam. Imagina, gente, matando criança, totalmente inocente, totalmente indefesa. Eles faziam isso. Eles ofereciam isso para os deuses. Quem são os deuses? Demônios. Essas crianças eram oferecidas a demônios, a quem eles adoravam.
Pequenos esqueletos infantis esmagados, encontrados em grandes jarros em inscrições de voz testemunham da religião degradante dos cananeus e do que isso significa para muitos de seus filhos. A eliminação dos cananeus, portanto, não foi uma decisão repentina tomada por Deus no momento em que estava prestes a dar a terra de Canaã aos israelitas. Na verdade, os habitantes de Canaã receberam um longo tempo de graça, durante o qual tiveram a oportunidade de conhecer a Deus e seu caráter por meio do testemunho dos patriarcas que viveram entre eles. Os cananeus tiveram todas as oportunidades, mas obviamente os desperdiçaram e continuaram em suas práticas abomináveis até que o Senhor precisou pôr fim nelas. Amados irmãos, o que precisa ser tirado de nossa vida hoje, agora, nesse exato momento? O que é que está nos matando, nos colocando para longe de Deus? O que é que está nos apodrecendo por dentro e fazendo com que a gente viva a cada dia num poço sem fim, um poço profundo do pecado? Com certeza, se você orar a Deus, você buscar em Cristo Jesus, pelas respostas Deus vai te dar. Saia dessa vida que é não só você, mas eu, todos nós. Vamos sair dessa vida de pecado. Isso só vai nos levar à condenação. O juízo de Deus é a destruição para os ímpios. Existem dois lados, aqueles que vão viver eternamente com Cristo e os que vão ser destruídos para todo sempre, que eu e você venha a escolher estar com Cristo para todo sempre. E a decisão hoje é abandonar essa vida de pecado, deixar Jesus nos guiar, cuidar da nossa vida, cuidar de tudo aquilo que é nosso, que nos faz fortalecer, que nos faz ficar firme nessa terra e fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus. Muito obrigado por esse ensino grandioso, Deus, por essas histórias que o Senhor nos mostra na Tua Palavra, que as mesmas venham abrir os nossos olhos, fazer com que a gente venha tomar a decisão de estar do Teu lado, e fazer aquilo que é correto, e abandonar a vida de pecado. Que o Senhor nos perdoe, nos limpe, nos aceite, nos ajude a cada dia, viver em conformidade com o Teu querer, em nome de Jesus, amém.